Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos estudando o capítulo 19 da segunda parte do livro. E este capítulo, ele trata especificamente do papel que o médium tem nas comunicações. Nas últimas semanas, nós temos estudado diversos aspectos diferentes desse papel. E hoje nós vamos iniciar o estudo da questão 225, que é a última do capítulo. Esta questão, a 225, ela é, na verdade, uma comunicação que a espiritualidade superior trouxe como uma forma de resumir todo o conteúdo teórico desse importante capítulo. A compreensão e a assimilação de cada conceito deste item 225 é fundamental para todos nós que trabalhamos em assistência espiritual. Então hoje nós vamos estudar uma parte e na próxima semana finalizaremos esta questão e também este capítulo 19. Então vamos iniciar? Seria muito bom se vocês pudessem acompanhar junto com o livro. Então é o capítulo 19, questão 225, ok? Vamos iniciar. Então Kardec nos esclarece. A seguinte dissertação, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou por comunicações bastante elevadas, resume da maneira mais clara a questão do papel do médium. Então, vamos agora iniciar esse estudo. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nossos processos de comunicação por meio deles não variam na essência. Com efeito, nossas comunicações com os espíritos encarnados diretamente ou com os espíritos propriamente ditos, que são os espíritos que estão na erraticidade, realizam-se unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Então notem aqui que este espírito está afirmando que toda comunicação é feita pela irradiação do pensamento. Nós tínhamos antes de Kardec o falso conceito da incorporação. Mesmo neste processo, que seria a transmissão da comunicação de uma forma inconsciente pelo espírito encarnado, é o pensamento ainda do espírito comunicante que está atuando no cérebro, na mente do espírito encarnado. Então, sempre é uma comunicação de mente para mente. Não existe a incorporação total, como se acreditava e ainda se acredita em muitas religiões. Então, vamos continuar. Nossos pensamentos não necessitam das vestes da palavra para que os espíritos os compreendam. Todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos transmitir-lhes, pelo simples fato de o dirigirmos a eles, e isso na razão do grau de suas faculdades intelectuais. Aqui, esse espírito está nos dizendo que, quando eles, por exemplo, estão numa determinada sala, como a nossa lá do P3M, eles irradiam o pensamento a todos. E aquele que estiver na sintonia daquele pensamento e que tiver os conhecimentos necessários é que vai captar. Lembram-se no final, quando a Dona Ofélia nos convida, os médiuns de psicofonia, a ficarem à disposição para passarem a mensagem do mentor? É aqui. O mentor, na verdade, passa a mensagem para o grupo. E quem estiver naquela sintonia é que vai captar.
Quer dizer que determinado pensamento pode ser compreendido por estes e aqueles, segundo o respectivo adiantamento, enquanto para outros o mesmo pensamento, não despertando nenhuma lembrança, nenhum conhecimento no fundo do seu coração ou do seu cérebro, não é perceptível. Nesse caso, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apropriado para transmitir o nosso pensamento a outros encarnados, embora não o compreenda. O que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, não poderia fazer se fôssemos obrigados à sua mediação. Porque o ser terreno põe o seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Vejam bem, aqui o colocar o corpo à disposição, ele quer dizer colocar a mente em sintonia com o espírito, para que o espírito possa se aproximar e dar a comunicação, mesmo que seja, por exemplo, uma comunicação, no caso dos médiuns mecânicos, onde o espírito atue diretamente nos órgãos físicos do médium, como na mão, por exemplo. Então, ele vai atuar na parte cerebral que controla a mão para poder escrever. Mas, mesmo assim, o espírito do médium sempre está presente. Ele nunca se isenta e abandona o corpo para o espírito comunicante. Assim, quando encontramos no médium o cérebro cheio de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos anteriores, latentes, próprios a facilitar as nossas comunicações, preferimos servirmos-nos dele, porque então o fenômeno da comunicação nos verá muito mais fácil do que por intermédio de um médium de inteligência limitada, e cujos conhecimentos anteriores são insuficientes. Vamos nos fazer compreender por meio de algumas explicações claras e precisas. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior esteja desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, graças a uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Neste caso, encontraremos no cérebro do médium os elementos apropriados à roupagem de palavras correspondentes a esse pensamento, quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou mecânico. É por isto que, apesar de diversos espíritos comunicarem-se por intermédio do médium, os ditados por ele recebidos trazem sempre o cunho pessoal do médium, quanto à forma e ao estilo. Porque, embora o pensamento não seja absolutamente dele, o assunto não se enquadre em suas preocupações habituais, o que desejamos dizer não provenha dele de maneira alguma, ele não deixa de exercer sua influência na forma, dando-lhe as qualidades e propriedades características da sua individualidade. É precisamente como quando olhamos diversos lugares através de binóculos coloridos, de lentes brancas, verdes ou azuis. E embora os lugares e objetos vistos pertençam ao mesmo trecho, mas tenham aspecto inteiramente diferentes, aparecem sempre com a coloração dada pelas lentes. Então, como podemos verificar, fica aqui claro que a espiritualidade está afirmando que qualquer comunicação mediúnica possui o fator anímico. E o que é o fator anímico? É a modelagem das palavras, da entonação de voz, da forma
individual do médium, vinculado ao conhecimento que ele tem. E hoje vamos até aqui e continuaremos na próxima semana. Muita paz a todos!